Graça e paz sobre a tua vida, mais uma reflexão, mais um tempo para repensarmos nossas vidas diante de nosso Deus e nosso Pai. Precisamos entender e compreender, principalmente entender que Deus não faz acepção de pessoas. Quem faz somos nós na nossa religiosidade. Quem quer manter uma tradição, uma forma de pensar sem pensar na possibilidade de que Deus está querendo que nós enxerguemos as coisas de forma diferente, que quebremos paradigmas, que mudemos a nossa maneira de agir, o nosso entendimento. Pedro é uma dessas pessoas. Quando começou a questão do evangelho, do reino de Deus, da igreja, na cabeça dele, dos apóstolos e de muitos outros, a ideia era que Cristo tinha vindo só para eles. Cristo não veio só para eles, Cristo veio para todos. Foi um resgate da promessa feito a Abraão, que por meio dele todas as famílias da terra seriam abençoadas. Cristo veio para abençoar todas as famílias. Mas veio principalmente para mudar certos paradigmas religiosos. Pedro falando, ele diz lá em Atos 34, 35, então falou Pedro, dizendo, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Por que Pedro falou isso? Primeiro, ele tinha tido a experiência recente do aspecto do êxtase que ele tinha tido, aonde ele viu descendo por um lençol todo tipo de animais, répteis, quadrúpedes, e uma voz que lhe dizia que ele deveria pegar, matar e comer. A questão é que, segundo a religião judaica, eles não poderiam comer certos animais impuros, chamados impuros. Mas Deus estava chamando para que ele entendesse que precisaria mudar a sua maneira de pensar. E que o evangelho não era só para os judeus, mas para todas as nações. Que o reino de Deus não era só para o judeu, mas para todas as nações. O que nós precisamos entender é que muitas vezes nos prendemos em aspectos religiosos de nossa vida, fazemos acepção de pessoas, que é um aspecto extremamente crítico diante do reino de Deus, compreendendo que Cristo nos ordenou que nós amássemos como Ele, ou seja, que a nossa vida fosse uma oferta em favor das pessoas, não de alguns, de todos. O que a gente precisa entender é isso. Não somos chamados para viver uma religiosidade. Nós somos chamados para viver segundo o pensamento humano, natural, religioso, aonde achamos que devemos nos empenhar, nos esforçar para alcançar alguma coisa. Ou mesmo que o evangelho é para alguns. Nós precisamos entender, primeiramente, que se as pessoas não compreendem, não conhecem a vontade de Deus, a responsabilidade é nossa, não deles. E que nós também não conhecemos o evangelho sozinho, mas porque alguém revelou. E não se trata de impor o nosso pensamento e nem nossa religiosidade, mas de compreendermos quem somos e da oferta que nós temos que fazer. Precisamos crescer neste aspecto. Precisamos amadurecer e entender a vontade de Deus para sermos expressão dessa vontade. Revelar da sua glória, manifestar da sua justiça e entendermos que a oferta que fazemos é para glorificar o Senhor. Nossa vida não é para fazer acepção de pessoas, não é para tratar com diferença pessoas simplesmente por causa da sua origem, da sua cor, da sua religião. Mas somos responsáveis por revelar o reino de Deus a todos, em todos os lugares, a todas as pessoas. E que todos precisam conhecer o Pai e conhecer da sua vontade. Que a gente entenda, compreenda essas coisas e que possamos viver a vontade de Deus na plenitude do seu querer, na expressão da sua vontade. Como Cristo revelou o Pai, nós somos chamados para revelarmos o Pai ao mundo. Podemos pensar que o que Deus quer de nós é um culto, um serviço religioso, que a gente reserve um tempo da semana e vá prestar um serviço a Deus, cantando, orando e ouvindo a palavra.
Mas é para isso que Deus nos chama? Não, nós precisamos entender que não. Ele nos chama para que nós, através dessas reuniões, desses cultos que têm como propósito conhecer Deus, conhecer da sua vontade, ter a comunhão para que, através da relação que desenvolvemos, possamos conhecer e aprender acerca de Deus. E tendo esse entendimento, como seus filhos, como membros do corpo, como membros da família, nós possamos ir ao mundo e revelar Cristo às pessoas, revelar o nosso Deus, manifestar o seu amor, a sua graça, a sua bondade, sermos pacientes, longânimos com as pessoas. Precisamos ser benignos, demonstrar mansidão, sabendo que Deus está no controle de tudo e que não podemos fazer nada. Ele é quem guia os nossos passos, Ele é quem nos conduz, Ele é que opera em nós, nos conduzindo na sua vontade. Ele fez toda a obra, Ele realizou tudo o que precisa, Ele nos criou, fez uma nova criatura, somos seus filhos. Fez-nos participantes da natureza divina, nos fez a imagem do Filho, nos deu da sua graça e da sua bondade, para que nós possamos revelá-lo ao mundo. Esse é o verdadeiro Evangelho. E para quem? Para todas as pessoas, em todos os lugares, em todos os tempos, sem fazermos acepção das mesmas. Precisamos falar, precisamos expressar, precisamos revelar as virtudes de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus a todos com quem conhecemos. E até mesmo com aqueles que não conhecemos, porque precisamos revelar Deus ao mundo. Esse é o nosso trabalho, esse é o propósito da nossa vida, por isso precisamos andar de modo digno do Evangelho, santificando o nosso procedimento. Que a gente entenda, compreenda estas coisas e que a gente possa nos submetermos à vontade do Pai para o expressar e revelar ao mundo. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.